Tá bom? Agora sim, continuando a nossa programação, vamos partir para o segundo painel com bastante dados, bastantes informações relevantes sobre demanda, sobre oferta, sobre novas tendências do mercado imobiliário, alguns dos temas que já foram tratados aqui, inclusive, durante o primeiro painel, tá bom? Então, para isso, eu convido aqui ao palco o Guilherme Werner, que é sócio da Brain Inteligência Estratégica. O Gui já está aqui com a gente na tela. Gui, obrigado novamente por estar aqui com a gente, sempre um prazer receber vocês. Sempre um prazer compartilhar os dados da Brain na nossa plataforma aqui para a nossa audiência. Então, obrigado pela presença. Seja bem-vindo. Tudo bem, Léo? Obrigado. Bom dia a todos aí. Sempre um prazer estar com vocês. Hoje imprudente. Hoje é prudente. Vamos lá. Legal. Bom, posso compartilhar aqui, Léo? Começar aí. Então, beleza. Então, deixa eu compartilhar a tela e eu vou apresentando e a gente vai tocando aí. Antes de começar, é importante falar, por favor, se tiverem dúvidas, acho que ao longo do caminho aí, podem ir colocando no chat que a gente vai tentando já responder ao longo do caminho, porque os dados sempre costumam gerar algum tipo de dúvida, então fiquem bem tranquilos aí. Deixa eu compartilhar aqui. Aí, Gui. Tá perfeito. Foi lá, né? Foi. Beleza. Bom, gente, então, primeiro agradeço aí novamente a oportunidade de estar falando para vocês, né? Só para explicar em um slide para o que é a Brain, aí, eventualmente quem não nos conheça. A Brain hoje é uma empresa que atua no segmento de inteligência estratégica aplicada ao mercado imobiliário, fazendo estudos e pesquisas no Brasil inteiro, né? Atendendo aí mais de 600 cidades, 25 estados. A gente faz os dados oficiais aí do Brasil nos painéis nacionais da CEBIC. Atendemos a Elo também, né? Então, vou trazer alguns dados aqui. Vocês estavam há pouco falando sobre a Elo e a atuação dela aí na região. Temos um braço de educação, fica o convite para vocês. A gente entende que educação é primordial, né? O treinamento, a gente catequizar os nossos agentes imobiliários é primordial para a gente melhorar cada vez mais o nível de nosso serviço, né? Então, a gente tem aí uma plataforma de cursos também como estratégia de negócio. E deixo o convite para vocês aí, para quem está vendo no computador, se puder passar aqui o QR Code. A gente também tem divulgado várias pesquisas, fica o convite também aí, já na terça-feira a gente vai divulgar a quinta onda de pesquisa. Eu vou trazer os dados que eu estou trazendo aqui para vocês é da quarta, vou dar alguns spoilers aqui. A quinta onda a gente vai apresentar na terça-feira, quinta onda que a gente tem feito. Então, você pode passar o teu leitor aqui no QR Code, se inscrever lá, que a gente vai fazer um webinar interessante. A nossa pauta de hoje, basicamente, está dividida desta forma, né? Trazer rapidamente umas características sociodemográficas da cidade, falar um pouquinho de demanda por imóveis com base nas intenções de compras atuais, o cenário concorrencial, sobretudo no mercado de loteamento, que a gente acompanha para ela, e aqui como que está a intenção de compra do consumidor, tá? Avançando um pouco aqui, passando para a primeira parte, vamos falar um pouco dos comparativos aqui sociodemográficos. Pelo dado de 2019, da PNAD de 2019, PNAD é a Pesquisa Nacional de Amostragem Domiciliar, né, do IBGE, nos dá uma população de 228 mil, né? Em termos de gênero aqui está bem dividido. E a gente tem 67 mil domicílios permanentemente ocupados. A verticalização da cidade, ou seja, a relação de apartamentos perante o número domiciliar da cidade é de 8%. Tá? A gente, às vezes, superestima algumas coisas, mas olha como é São Paulo capital. Aqui, ó. São Paulo capital, 28. É claro que quando você olha uma região específica de São Paulo, tô na Vila Olímpia aqui agora, se você fizer um raio na Vila Olímpia, isso aqui vai disparar para 60, 70, né? Mas a São Paulo cidade, algo como 28%. Imprudente, 8%, né? Claro que uma verticalização baixa, mas mesmo cidades com maior porte populacional, tal como Sorocaba, por exemplo,
interior de São Paulo, tem uma verticalização próxima a 10, né? Então, a gente tem uma verticalização na cidade para o porte populacional que está ok, né? A renda média da cidade familiar é de R$ 5.100, né? São Paulo capital 7.900, e a gente está ligeiramente abaixo da média do estado, que é de 5.600, ok? E aqui, deixa eu só colocar esses blocos aqui e a gente já fala um pouco. Esse é o mapa de renda da cidade, né? Quanto mais verdinho, maior a concentração de renda, né? Então, a gente tem alguns eixos aí de concentração de renda. Estamos falando que 28 mil pessoas possuem renda superior aqui a algo como R$ 9.000. Tá? Então, pouco, é uma cidade rica, se comparada a demais cidades com porte populacional dela, que possui aí mais de algo como 13% a 14% com renda acima de 9 mil. Né? 19% das famílias da cidade ganham aí entre 4.500 e 8.700, que já estaria desenquadrado ali do que seria numa incorporação vertical faixa 2, né? E 88 mil pessoas com rendimento acima de R$ 2.400. Tá? Verticalização já falamos. O volume de apartamentos, não, desculpe, o volume de domicílios locados na cidade é de 22%. Então, 22% das famílias que moram em Prudente moram em locação. E a cidade tem crescido a 1,1% ao ano, o que é a média de crescimento demográfico que o Brasil e o estado de São Paulo possuem. Né? Então, está crescendo a média da cidade. O que é interessante aqui é que o volume de domicílios locados tem crescido a 4,73 ao ano, enquanto domicílios próprios, 2,14. Né? Isso pode estar ligado não só a um déficit habitacional, ou seja, aquela locação por necessidade, mas também, conforme o crescimento da cidade fique mais evidente, a gente também começa a ver as locações por desejo mesmo, né? Por estilo de vida, vamos falar assim. Tá? Dois gráficos aqui, duas tabelas, para a gente falar um pouco de demanda. Primeiro, isto aqui na nossa leitura é um dos grandes motivos do porquê o mercado imobiliário tem performado super bem ao longo deste ano de 2020, inacreditavelmente, se comparado às expectativas ali de março e abril, né? É claro que a gente tem muitas questões aspiracionais, de que as famílias nunca viveram tanto em casa, que isso, que aquilo, mas no fim do dia, o que manda é o bolso, né? Então, esta aqui na nossa leitura é a grande locomotiva. Tá? Temos aqui uma simulação de tomada de financiamento de R$ 200 mil, tá? Num banco. A 10% ao ano da taxa de juros imobiliário, do crédito imobiliário, a renda mínima para acessar este valor era de R$ 7.400 por família, que daria uma parcela, algo como isso aqui. Tá? Existem, em Prudente, 11 mil famílias que poderiam acessar este financiamento. Quando eu venho para 7%, e a gente sabe que vários bancos estão aqui, a Caixa já trabalhando a 6,25%, a renda mínima para acessar os mesmos R$ 200 mil não precisa mais ser 7.400. Uma família com 5.700 consegue acessar o mesmo volume de dinheiro que acessaria 10% ao ano. Tá? Só nesta queda de 3 pontos aqui, a gente aumenta o universo potencial de famílias elegíveis, que a gente chama de financiamento, em 63%. Né? A gente vai para 19 mil famílias na cidade. Então, mesmo que haja uma queda na intenção de compra, que haja isso, que haja aquilo, que o consumidor queria comprar tenha desistido, tal, a gente amplia o nosso universo potencial. O universo potencial que pode acessar um financiamento via SBPE hoje aumentou, tá? Consideravelmente. Prudente não foi diferente, a gente colocou aí 63% a mais no radar dessa tomada de financiamento. Nós temos na cidade 45 mil famílias com renda superior a R$ 2.500. Tá? Se nós aplicarmos
um redutor de 40% de intenção de compra, que é a intenção de compra média do Brasil hoje, eu vou explicar um pouco mais à frente, a gente cai para 18 mil famílias, sendo que 96% delas querem um imóvel residencial. No estado de São Paulo, como um todo, a média é de que 27% queriam comprar em 6 meses. Isso aqui é inacreditável. Só que algo como 12 meses atrás era um dígito. Tá? E em 12 meses, 64, sendo que este box aqui está contido neste aqui, ok? Então, a gente tem uma demanda por imóveis na ordem aí de 11 mil imóveis em um ano, isso aspiracional. É óbvio que no meio do caminho esse cara pode desistir de comprar por N circunstâncias, mas há uma pretensão de compra aplicada às médias de intenção de compra e prazo de compra que o Estado de São Paulo hoje possui, de 4 a 11 mil imóveis. Tá? É uma demanda muito, muito consistente para o porte populacional da cidade. Eu acho que chegou uma pergunta aqui se não aumenta o volume de extratos, né? Possivelmente, eu acho que isso é desta tabela aqui que o Felipe está falando. Me corrija, Felipe, se eu estiver falando besteira, mas eu acho que é desta tabela. Na verdade, Felipe, as restrições para acesso ao crédito burocráticas não vejo como uma mudança. O que mudou é que o cara não precisa ter aquela renda de 7.400 mais e sim de 5.700, porque a parcela dele baixou. O comprometimento de renda permanece o mesmo, de forma proporcional. Então, não vejo como um risco exponencial de aumento de distrato, até porque os bancos estão bem criteriosos nisso, e hoje o distrato regulamentado também dá uma percepção melhor aí para o incorporador, enfim, para todos os agentes. Tá? Não sei se eu te respondi. O cenário concorrencial na cidade. Né? Então, como eu falei, a gente mapeia para Elo, tem a felicidade de mapear para Elo 65 municípios no estado, trimestralmente. Tá? Esses municípios a gente acompanha níveis de oferta, estoque, para loteamentos. É o dado que eu vou trazer para vocês hoje. Eu poderia trazer também de incorporação, mas preferimos trazer aqui o dado do mercado de loteamentos. Aqui a gente tem uma análise, um recorte temporal de começo de 18 ao segundo trimestre de 20. O terceiro trimestre de 20 aí não podemos divulgar ainda, né? E temos aqui um comparativo. A linha amarela acima é o que a gente chama de oferta lançada, né? É o quanto originalmente os produtos tinham em seu estoque, tabela zero, vamos chamar assim. E a oferta final é o estoque, tá? Veja que a gente vem numa média aqui caiu, ou seja, a gente teve um ritmo de desaceleração de lançamento, o lançamento voltou, isso aqui em termos de lote, tá, gente? Lote aberto, fechado, bateu aqui algo como 3 mil unidades, e agora está com 2,5, sendo que dessas 2.480, 640 estão em estoque, tá? Isso é um volume, veja que o estoque se mantém aí numa mesma onda, né? Numa mesma proporcionalidade aqui, independente do trimestre, ao redor de 450 a 500 unidades. Agora chegamos a 650, muito em decorrência deste pico de lançamento no primeiro trimestre. Tá? O preço médio. Preço médio aqui a gente está colocando aqui a região administrativa, não só a cidade, toda a região administrativa de Prudente, né, que englobam outros municípios, e aqui em cima o preço da própria cidade. Então, o preço médio, qual que é o preço médio hoje do lote na cidade, né? 172, sendo aberto ou fechado. É claro que depois a gente pode desagregar isso entre aberto e fechado, localização, empresa, tal, né? E se comparado ao segundo TID de 19, isso teve uma redução de 6%, que não necessariamente isso aqui é desconto, perdeu valor, etc. Mas sim o próprio perfil da oferta da cidade fez com que o ticket médio dela ainda que a gente vem numa estabilização desde sempre aqui, né? Saímos 181, vem para 188, agora 172. Mas não necessariamente isso aqui é desconto, é perda de preço, não estão aumentando, não é isso. Isso está em decorrência do perfil da oferta que foi colocada nesses últimos 12 meses, que fez com que o ticket médio da cidade saísse de 183 mil para 172 mil reais. Tá? Portanto, a média de preço do metro quadrado privativo
dos lotes na cidade tem girado aí a R$ 550. Chegou a bater 610 no primeiro tri de 19 e agora 548. Este valor é 63% maior do que os demais municípios da região administrativa, que hoje operam aí a R$ 340 o metro quadrado. Tá? Em volume de dinheiro colocado no mercado, tá? Nós estamos aqui, tivemos um VGV lançado de 515 milhões no primeiro trimestre e no segundo trimestre 375. Temos mantido aqui só de lote, né? Uma lógica de entre 15 milhões. Veja como o segundo trimestre foi excelente, né? Se comparado aos trimestres anteriores. Foi o melhor trimestre aí desde o início de 19. 15,3 milhões de VGV vendido na cidade de Prudente. Tá? Leonardo e o Renner estão perguntando aqui, Guilherme, essa é a média considerando todos os tickets, baixo, médio e alto na mesma conta? Isso, Leonardo, é claro que a Elo dispõe desse relatório de forma ultra completa, estratificada, por ano de lançamento, por tipo de produto, por ticket, né? Realmente, por metragem, já entrando na pergunta do Renner. Então, recomendo se associar a Elo e a gente produz esse relatório trimestralmente. Isso vai continuar sendo produzido ano que vem. Que vocês tenham acesso ali a um detalhamento muito, muito, muito importante de dados, né? Esses dados são apresentados por nós aí nas reuniões da Elo de forma trimestral. É óbvio que aqui, dada a limitação de tempo, a gente não consegue mostrar tudo e até mesmo a gente não pode mostrar os dados na íntegra por questões contratuais de que só os associados da Elo têm acesso. Então, o que eu trago aqui são dados mais gerais para dar uma ilustrada, né? Passando para o nosso quarto tópico, a gente tem monitorado o mercado, o termômetro do mercado sobre dois aspectos sempre, né? Sobre a visão dos empresários da construção civil e sobre a visão dos consumidores. Tá? Então, temos rodado aqui, falado sempre em cada onda, algo como 550, 580 empresas. Tá? Então, veja aí os lançamentos horizontais previstos. Dentro dessa amostragem de algo como 580 empresas, nós tínhamos ali 464 lançamentos para este ano, né? Só de mercado horizontal. Né? Temos 42% das empresas falaram que lançariam um empreendimento ao longo de 2020 e 22% dois empreendimentos ao longo de 2020. No mercado vertical, a gente está falando de mais 480. Então, só nessa amostragem, que óbvio tem uma concentração boa em São Paulo, mas também tem uma dispersão geográfica interessante, está falando de mais de 1.000 empreendimentos que são colocados aí no país. Né? Isso aqui é legal, ó. A gente comparando 4 ondas de pesquisa, a gente começou a ver a melhora da performance nas vendas. Em março, quando a gente rodou essa primeira onda de pesquisa, logo após o processo de isolamento, mesmo em março, 39% das empresas falaram vender. Em abril, que foi o fundo do poço, o mês com menor intenção de compra, etc., já vou mostrar, mesmo em abril, 56% das empresas, das incorporadoras e loteadoras brasileiras tiveram vendas. Em junho, 75%, em agosto, 81%. Isso vai aumentando mês a mês. O mais legal é que, mesmo em abril, 55% das vendas já tinham sido as negociações iniciadas pós 20 de março, fatídico 20 de março. Né? Em agosto, obviamente, daí a gente também, 88% das vendas já tinham sido iniciadas pós março. Tá? Isso denota também algo que a gente tem visto rotineiramente. A jornada de compra do cliente enxugou. O cara que se manteve com intenção de compra hoje é um cara mais decidido. É aquele cara que aumentou aquele percentual que eu mostrei ali atrás para vocês de pessoas que querem comprar em 6 meses. Né? Isso denota que o cara está acelerando o seu processo de compra. Ok? E praticamente 100% das empresas fecharam vendas ao longo da pandemia, né? Quando a gente desagrega por faturamento de empresas, a gente vê
que as empresas de maior porte tiveram uma performance superior se comparado às empresas de menor porte, em volume de V, em volume, não em volume VGV, mas eu digo em performance de vendas mesmo. Na nossa leitura, isso está ligado diretamente a uma maior imersão digital que essas empresas possuem, né? Então, eram empresas que já estavam mais preparadas digitalmente para atender os seus clientes, seja em captação de lead, em tour virtual, seja em assinatura digital. Enfim, as várias frentes digitais que a gente tem visto que foram aceleradas aí ao longo da pandemia. Vou passar isso aqui. E vamos falar um pouco da intenção de compra do consumidor. Já fizemos 4 ondas, essa 5ª pesquisa fresca, falando um pouco agora já de outubro, setembro e outubro, vai ser divulgada por nós na terça-feira, 9 da manhã, fica o convite no nosso canal do YouTube, Brain Inteligência Estratégica, onde a gente está monitorando a intenção de compra do cliente. Aqui eu trouxe alguns dados, na terça vai ter uma infinidade de dados para discutir. O fato é que nós tínhamos em agosto, uma intenção de 40%. E só um spoiler, isso aqui aumentou. Na terça-feira a gente vai mostrar esse dado melhor, tá? Sendo que 13% já estava em busca ativa e 27% estava em busca online ainda, né? Ou seja, num processo ainda inicial de compra. E veja que interessante, das pessoas que possuem intenção de compra aqui hoje, só 13% delas falaram que elas já possuíam intenção de compra antes da pandemia. Então, esse cara que está querendo comprar agora, realmente é o cara que, do início da pandemia para agora, algum fator fez com que esse cara viesse para o jogo, né? Quisesse comprar um imóvel. Quando a gente desagrega por região, a região sudeste, a qual estamos aqui, mantém a mesma lógica de intenção de compra, né? O que é interessante analisar? A busca ativa é ligeiramente superior à média. Tem mais, embora a intenção de compra geral seja igual à média Brasil, tem mais gente que já está em busca ativa, ou seja, possivelmente a gente tem um represamento de demanda legal para uma demanda a ser consumida num curto espaço de tempo aí, tá? E esse aqui é o nosso sorriso, que a gente brinca, né? É justamente como se comportou a intenção de compra ao longo da crise, olha isso, tá? Antes da pandemia, nós estávamos com uma intenção de compra de 43%. O que significa isso? Do volume de famílias que podem comprar um imóvel no Brasil, 43% das famílias pretendiam comprar um imóvel num prazo médio de 2 anos, de 24 agora até 36, né? Quando a gente fez a primeira onda da pesquisa em março, isso caiu para 24. 24, ou seja, de 43 veio para 24. Aqui a gente aplicou essa pesquisa de 20 a 27 de março. Ou seja, uma queda de 45%. De março para abril, a gente bateu o fundo do poço. Veio para 20%. Ou seja, mais uma queda de 20%. Lá em abril, a gente falou, acho que chegamos realmente ao fundo do poço, porque aqui a própria dinâmica demográfica brasileira denota uma demanda imobiliária mínima, né? O próprio crescimento populacional, o próprio número de casamentos, número de divórcios, migração, são todos números que mantêm mal ou bem uma demanda imobiliária. De abril para junho recuperamos, agosto chegamos a 40%, ou seja, já em agosto nós estávamos a patamares semelhantes ao que a gente estava no pré-pandemia. E como eu falei, na terça-feira isso aqui vai estar em patamares maiores do que isso aqui, já adiantando. Tá? Quando a gente desagrega por renda, né, a gente tem aí a maior intenção de renda naquela família que ganha de R$ 8.000 a R$ 13.500, a classe B1, né, que chama-se. Este é o grupo, né, o grupo de renda, vamos chamar assim, com uma maior intenção de compra hoje. No pré-pandemia, olha quem tinha a maior intenção de compra, é o cara acima de 13,5. Ainda
que isso aqui está aumentando, porque isso aqui é para moradia, né? Quando a gente fala em investimento imobiliário, aí esse cidadão aqui, dadas as quedas de Selic, a baixa remuneração em banco, etc., esse cara está vindo para o jogo de forma mais efusiva, né? E por região, eu já mostrei para vocês, o Sudeste lá hoje com 40, o Nordeste 46, né? O Nordeste hoje é o maior, e isso vai se manter na quinta onda também, já adiantando, é a região com maior intenção de compra, tá? Nordeste, na nossa leitura, sobretudo pelo baixíssimo volume de lançamentos e estoque que as 3 principais praças nordestinas tiveram nos últimos anos, né? Fortaleza, Recife e Salvador. Salvador, Fortaleza começou já novamente um processo de lançamento mais acelerando agora, mas Recife ainda está um pouquinho menos, né? A gente tem perguntado sempre se o isolamento, a pandemia interferiu no tipo de imóvel que esse cara quer comprar, tá? Em abril, 11% falaram que sim, em junho, 9%, em agosto, 15%. Então, aqui o que a gente está falando, muitos empreendedores acabaram readequando os seus produtos, rasgando projetos, às vezes, em casos mais extremos, pensando que tudo mudaria, né? Então, a gente tem sempre alertado os clientes. É muito importante que a gente entenda o que é tendência remota, ou seja, o que é tendência que vai ficar presente na nossa vida só nesse período mais conturbado, e o que é tendência que deve ser mais perene, né? Que deve ficar aí no horizonte mais longo. Porque às vezes a gente pauta decisões de readequação de projeto, com base nisso. E esquece desse cara aqui, ó. Né? Então é perigoso. A gente tem que olhar com carinho este cara, mas a gente não pode superestimar essas tendências remotas. Tá? Vou passar isso aqui. E a motivação de compra. A grande motivação de compra no Brasil continua sendo a transição demográfica. É aquela motivação de compra que está ligada à saída do aluguel, a se casar, a morar sozinho, etc. Tá? Então, essa é a grande motivação de compra do Brasil, o que é positivo, né? Porque esta é uma motivação menos sensível às circunstâncias econômicas aí, né? Então, o cara casando, o cara sendo aluguel, é um cara menos sensível a isso, tá? O upgrade já figura como 28% da intenção da motivação de compra, e investimento, veja, isso aqui era algo como 5% a 8%, já bate 18%. Os motivos de compra ligado a investimento imobiliário são hoje a motivação de 18% de quem quer comprar, tá? Então, isso é muito presente. Você vem em São Paulo, tô aqui em São Paulo, é assustador, assustador no bom sentido, o que a gente está vendo em São Paulo, né, em volume de obra, em volume de lançamento, de tapume, gente lançando produto de alto padrão, produto em regiões que não eram óbvias, produto com ticket agressivo, né? E muito para esse cara, né? Porque este cara aqui, de forma ilustrativa, em 2015, esse investidor de renda fixa com 1 milhão em banco, sobrava para ele algo como 9 mil por mês, já descontadas as tributações. Hoje sobra algo como 1.800, nos mesmos 1 milhão aplicado. Então, se esse cara pega 1 milhão e compra em lote imprudente, ou compra em estúdio em São Paulo, ou compra um apartamento, né? Ainda que fique vacante, isso tem a própria valorização do ativo, você tem uma remuneração de aluguel crescendo, etc. Então, isso aqui está cada vez mais presente na motivação de compra. Tá? Por fim, eu quero mostrar para vocês aqui, e também já respondendo o Miguel, se vão receber o material. Miguel, sim, eu vou deixar meus contatos aí no último slide aqui, vocês fiquem à vontade para me acionar por e-mail, ou enfim, como preferirem, e eu encaminho o material sem problema algum. A gente colocou aqui, perguntou para a pessoa que está procurando imóvel hoje, né, o quanto este item é imprescindível, muito importante no processo de compra, e se isso teve alguma mudança por conta da pandemia, né? Veja que isso aqui é o que a gente fala, a pandemia não criou tendências, a pandemia acelerou tendências, né? Isso aqui já era importante
né, para famílias, sobretudo famílias de médio e alto padrão antes da pandemia. Continua sendo varanda, né? Portaria remota, segurança, né? Também já era importante. Agora aparecem tendências remotas aqui, que seguramente isso na nossa leitura vai ser desacelerado no médio prazo, né? Espaço para a higienização de produtos, tá? Mas veja lá, coworking, né? Para 48%, coworking no empreendimento, né? Para 48%, isso não ou seja, é indiferente no processo de compra. Se tem, legal, mas é uma perfumaria, né? Não é aquilo que é crucial na escolha de um produto imobiliário. Então, é isso que eu estou falando, a gente tem que ter cautela no desenvolvimento imobiliário. Tá? Por fim, a gente fez eu quero passar rapidamente, como esse material aí vai para vocês, eu quero passar rapidamente nisso, né? E daí já me encaminhando para o meu fechamento aqui. A gente fez uma pesquisa qualitativa, foram 16 grupos focais que nós fizemos, né? Que gerou 40 horas de debates para entender qualitativamente como o consumidor de imóveis está vivendo sua casa. A gente fala muito em quantitativo, né? Ficar olhando percentuais, quero isso, não quero aquilo, mas quando você vem para o qualitativo, para o debate, muito mais percepções podem ser exploradas. Então a gente fez isso aqui em conjunto com o Secov, inclusive, para entender qualitativamente o consumidor como ele está vivendo. E várias coisas foram percebidas. A questão do home office, né, que a grande palavra-chave do home office é a adaptação, seja adaptação de espaço, de tempo ou de equipamentos. Né? Por óbvio, a casa não é feita para ser um escritório, as famílias tiveram que se adaptar. Que é o que a gente fala, 50% a 55% das vendas de apartamentos no Brasil são via FGTS, né? São Minha Casa Minha Vida ou Casa Verde e Amarela agora. Como que você faz um home office num apartamento de 42 metros, né? Você faz na mesa da cozinha, você faz no sofá, né? Então, a questão é adaptação. Mas a lógica é que na leitura desse cliente, o home office veio para ficar. É claro que isso não da forma como estamos vivendo hoje, de forma tão aguda, mas para alguns nichos de trabalho, com mais afinco em algumas praças, em maiores centros urbanos, como aqui em São Paulo, etc., isso vai ficar mais percebido, né? Em forma de rodízio, etc. A grande descoberta do lar ao longo da pandemia, descoberta entre aspas, né? É a cozinha. Tá? 80% dos consumidores adquiriram um hobby culinário, né? Então, a cozinha, isso está refletido em todas os volumes de venda, por exemplo, de linha branca, de eletroportáteis, panelas, todas essas fabricantes têm publicado os recordes de vendas, né? Realmente, acho que todos nós aqui fizemos alguma aquisição ao longo da pandemia ligado aí ao utensílio doméstico, né? Porque as pessoas ficando mais em casa, naturalmente, passaram a cozinhar mais, a conhecer e explorar os cantos da casa. Então, a cozinha começa a ser revalorizada nos novos programas imobiliários. Isso ficou muito bem percebido, né? A sala, obviamente, é onde a vida acontece. A gente sabe que a sala virou escritório, virou o parquinho das crianças, né? Virou momento para relaxar, para ver um filme. Enfim, é o grande desafio, onde a vida acontece, né? E isto aqui também, eu acho que é o principal dessa pesquisa qualitativa que nós fizemos, né? A percepção majoritária dos clientes de que o quarto é o grande refúgio da casa. Tá? Como assim? No processo do último boom imobiliário, e não fazendo uma crítica, mas isso aconteceu naturalmente, houve uma grande valorização para as áreas sociais dos imóveis, sejam os apartamentos ou as casas, sobretudo os apartamentos, né? Aquela integração varanda, living, sala de estar. E isso acabou penalizando a área íntima de muitos apartamentos. Eu estou falando de apartamentos de médio e alto padrão, 3 suítes, 120 metros, né? A gente brincava, se a gente ia nos decorados e via um dos quartos, e aquele quarto estava decorado como quarto de bebê, é que talvez não coubesse uma cama
lá depois, né? Então, assim, tinha realmente plantas de apartamentos de médio e alto padrão que priorizava-se muito a área social da casa, a integração, que é importante, o cliente entende como importante. Mas há uma revalorização disso, né? Do quarto como refúgio, né? Inclusive, os clientes, no detalhe, aqui, isso aqui foi divulgado, também está lá no nosso canal do YouTube, a divulgação dessa pesquisa, 2 horas de debate falando dessa pesquisa. O quarto como refúgio, inclusive os clientes falando, puta, um isolamento acústico melhor na suíte, uma porta, né? Então, assim, as pessoas vão pensando nessas coisas, né? E as pessoas falam, eu acho que os empreendedores têm que começar a prezar pela a experiência da intimidade, né? A experiência da intimidade. Elementos de conforto acústico nos quartos, quarto com maior independência das áreas comuns, ou seja, realmente uma planta que consiga segregar bem, né? O acesso às suítes, por exemplo, bem separado a área social e, inevitavelmente, em 100% das pesquisas que a Brain faz, a Brain fala com mais de 35 mil consumidores por ano, fazendo pesquisa de intenção de compra, teste de produto, de forma quantitativa, e mais de 2.500 abordagens qualitativas por ano com tomadores de imóvel. Em 100% das pesquisas, isso aqui aparece, né? O banheiro é um item de valorização do imóvel. O banheiro aumenta o preço, de forma resumida, né? A quantidade de banheiro, o maior apreço, o grande motivo de upgrade no Brasil hoje, sobretudo no médio padrão, é suíte, né? É suíte. Então, assim, o apreço por suíte cada vez mais percebido, inclusive, como item de valoração de preço. Tá? A sacada foi essencial e vai continuar sendo, só que agora ela assume múltiplos usos. Pessoas fazendo home office na sacada, fazendo horta na sacada, né? Então, a sacada agora com múltiplas funções, né? E uma grande valorização. Isso aqui é o cliente falando, isso aqui eu sou apenas um transmissor desta informação. Isso, o cliente brasileiro de imóvel nos falou isso, tá? Quando a gente compara as pessoas que moram em casas, com quintal, moram em apartamentos, nitidamente, de forma qualitativa, a gente consegue entender que esse cara que mora em casa com um jardim, ou com piscina, ou que, enfim, que tenha uma conexão com o verde, sofreu menos, né? Sofreu menos impacto. Então, há uma revalorização do verde. Isso é factível fazer, inclusive, óbvio, nas incorporações verticais, tá? E aí tem aqui mais algumas informações, mas eu não quero área de lazer, eu não quero me estender, e eu deixo aqui os meus contatos, então quem quiser o material, fique à vontade aí que a gente encaminha, tá? Aí estão os meus contatos, e agradeço a oportunidade de estar com vocês, espero que numa próxima aí, de forma presencial, se tudo der certo. Agradeço mais uma vez, agradeço também a Smart pela oportunidade, sempre muito bom, parabéns pelo evento, por fomentar aí conteúdo de qualidade em todos os cantos do Brasil, como vocês estão fomentando. Tá bom? Eu vou sair aqui e voltar para o meu rosto. Estou à disposição também para perguntas, enfim. Valeu, Gui. Obrigado pela apresentação e pelas palavras aí no final. Como você já foi respondendo as perguntas durante o painel, a gente nem vai precisar abrir no final aqui para os questionamentos, mas de qualquer forma eu vou pedir para a produção colocar no chat aqui o seu e-mail, né? Você deixou aí no final, no último slide, mas caso alguém não tenha conseguido captar ainda ou anotar, a gente vai colocar aqui no chat o e-mail do Gui e aí vocês podem entrar em contato com ele, enfim, começar uma conexão, pedir a apresentação, como ele disse, e aí continuar esse papo. Gui, obrigado pela presença. Sempre um prazer receber você, né? Valeu, sucesso no evento aí, contem com a gente sempre, tá? Um abraço a todos. Obrigado, Gui. Valeu, tchau, tchau.